Fala galera, tudo bem? Então, vamos retomar nossas aulas, tá? Vamos iniciar com conteúdo sobre figuras de linguagem. Eu coloquei aula 1 porque eu vou dividir o conteúdo em duas partes para dinamizar bastante, certo? Esse slide que eu vou apresentar eu vou disponibilizar para vocês em formato PDF, tá? E qualquer dúvida nós a posteriori conversaremos pelo Classroom da turma, beleza? Sem delongas, vamos a elas. Pessoal, conceitualmente, o que é que nós temos como figuras de linguagem, né? Figuras de linguagem, segundo o conceito, são recursos linguísticos, né, que os autores, escritores, nós utilizamos com o intuito de tornar a linguagem mais rica, mais expressiva, né? Nós passamos a utilizar palavras e expressões com sentidos que vão além daquele sentido real que nós conhecemos, né? Daqui a pouco nós vamos ver uma divisão entre sentido real e sentido figurado dentro de uma classificação que vai ser muito importante para entender as figuras de linguagem. E o que é que as figuras de linguagem propiciam, né? Ao texto, às frases, enfim, aquilo que tem figura de linguagem empregada. Então, dão ao texto, né, um significado que vai além do sentido literal. Né? Sentido literal, sentido real. Tá? Portanto, permitem uma plurissignificação do enunciado. Como assim plurissignificação? Pluri, de plural, né? Mais de um, e significação, a própria palavra já diz, de significado. Então, as figuras de linguagem têm a função de plurissignificar, né? Termos, expressões, frases, enfim, uso da linguagem, certo? Então eu levo a palavra a ter mais de um significado, né? A ter um significado diferenciado, tá? Além do seu sentido literal, sentido real. Como eu disse, é importante entender dois princípios sobre essa questão do significado das palavras. Então, para isso, nós temos dois ambientes de tratamento, né, para esse critério. O primeiro é o ambiente da denotação. Quando é que eu tenho a denotação? Olha aí o que é que a explicação nos traz. Ó. Ocorre denotação quando a palavra é empregada em seu significado usual, sua significação usual, seu sentido literal, real, né? Referindo-se a uma realidade concreta ou imaginária. Tá? Então, olha o exemplo. Né? Já é a quinta vez que perco as chaves do meu armário. Ou aquela sobremesa estava muito azeda, não gostei. Nesses dois exemplos, nessas duas frases, essas duas orações, nós temos todas as palavras, né, utilizadas em seu sentido real, seu sentido literal, aquele que nós, por exemplo, né, vamos buscar nos dicionários, tá? Então, isso é denotação. Okay? Quando eu parto para a conotação, eu tenho a seguinte situação. Ocorre a conotação quando a palavra é empregada em sentido figurado, associativo, possibilitando várias interpretações, plurissignificação. Ou seja, o sentido conotativo tem a propriedade de atribuir às palavras significados diferentes de seu sentido original. Olha o exemplo para ficar bem claro. A chave da questão é você ser feliz, independente do momento. Olha aí, a primeira parte da frase, né? A chave da questão. A palavra-chave está sendo utilizada fora do seu sentido real, como lá no primeiro exemplo nós temos, ó. Já é a quinta vez que perco as chaves, então eu sei que ali literalmente eu estou falando daquele, né, objeto, chave que eu uso para abrir e fechar portas. Já aqui, nesse exemplo, quando eu expresso, quando eu leio, né, a chave da questão, não estou dizendo que a questão tem uma chave, eu estou utilizando a palavra-chave em seu sentido figurado. Eu estou dando mais de uma possibilidade de interpretação. Né? A chave da questão seria, dentro de possibilidades de interpretação, né? Saber como resolver a questão, o ponto crucial daquela questão, a chave da questão.
E o segundo exemplo, Margarida é uma mulher azeda, está sempre de péssimo humor. Vejam que o termo, né, a palavra azeda, aí, o adjetivo azeda, né, está sendo empregado fora do seu sentido literal, do seu sentido real, como nós temos lá em cima, não é? Ó, sobre a sobremesa azeda, gosto, né? Estamos falando literalmente da condição do gosto. Já que abaixo, né, quando eu falo mulher azeda, né, no caso de Margarida, que eu espero que não haja nenhuma Margarida que vocês conheçam que caiba essa alcunha de azeda, sejam todas doces margaridas, mas enfim, quando eu utilizo azeda, eu estou dizendo o quê? Nessa segunda frase, né, que Margarida é uma pessoa que, como, logo depois nós temos o complemento, né, de péssimo humor, é uma pessoa desagradável, é uma pessoa grossa, rude, enfim, eu tenho várias possibilidades de acepção, né, a partir do termo azeda. Então, né, justifica a ideia das figuras de linguagem, né, estarem ligadas à conotação quando nós lembramos do termo plurissignificação. Né? Então, quando eu pego o termo, né, o adjetivo azeda nesse segundo exemplo, eu percebo que eu tenho várias, né, possibilidades de interpretá-lo dentro, né, da oração aqui utilizada como exemplo. Tudo bem com conotação e denotação? Trocando em miúdos, denotação, vocês podem colocar na mente, sentido real. Conotação, sentido figurado. A palavra com mais de uma possibilidade de acepção, né? De significação. Beleza? Seguindo. Quando chegamos nos tipos, tá? Nós, como eu falei no início, como há uma quantidade interessante de figuras de linguagem divididas em subclassificações, eu vou pautar as mais interessantes, não mais interessantes, na verdade vou pautar aquelas que o livro de vocês propõe, certo? Inicialmente sigo para as outras nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Então a primeira que nós temos aqui é a metáfora. Olha o que é que eu tenho para a metáfora, né? Representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subtendido na frase. Então, o que é que eu vou ter para a metáfora, né? Uma ideia de comparação, mas que o termo, né, que alimenta essa comparação, ele não vai estar presente na frase, ele não vai estar escrito na frase, vai estar escrito na oração. Que termo é esse? Eu posso chamar de um conectivo, posso chamar de uma preposição, certo? Eu tenho um termo que é um termo de cunho comparativo. Como, por exemplo, né? Tal que. Todos esses dois, né, elementos que eu utilizei são elementos que têm um princípio comparativo. Na metáfora, essa comparação ela vai ser feita, mas esses termos estarão subentendidos, certo? Eles não vão aparecer na frase. Então, a metáfora ela terá um ponto, né, maior de possibilidade de interpretação com relação a essa comparação. Vamos ver no exemplo aqui. Ó. A vida é uma nuvem que voa. Veja que eu tenho uma comparação, né? Eu estou comparando a vida a uma nuvem que voa, certo? Só que, como vem logo depois entre parênteses, ó, a vida é como. Eu não tenho como na oração. Né? Eu tenho apenas, entre aspas, né? Esse apenas a comparação, mas essa comparação ela não é estabelecida através do elemento comparativo, né? Do termo que propõe a comparação. E, como eu falei também, acaba levando a metáfora a ser a ser bem ampla nas suas perspectivas de interpretação. Então, quando eu afirmo ou leio, né, me expresso dessa forma, a vida é uma nuvem que voa, eu posso pontuar várias situações metafóricas, né, para poder concluir por que a vida é uma nuvem que voa, né, porque passa rápido ou não, né, porque pode passar devagar para alguns, né? Porque pode não ter forma ou parecer com várias coisas, enfim.
eu tenho várias possibilidades de interpretação dessa ideia. Logo abaixo nós temos uma tirinha, né, onde nós vamos perceber que consta uma metáfora. Vamos lá. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais. Onde é que está a metáfora? No quadrinho do meio, né, nós percebemos na fala de uma das personagens aqui, ó, meu amor é. E logo depois vem a comparação. Não temos meu amor é como, né? Só temos meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Então aqui eu tenho uma metáfora. Eu não sei se vocês perceberam, né? A presença do verbo de ligação também é muito constante nas metáforas. Não que isso esteja, né, para todas as metáforas, tá? Mas o verbo ser aqui conjugado é, como no exemplo acima, a vida é, meu amor é. Ok? Então nós temos metáfora. A próxima figura é justamente a comparação. A comparação explicita, né? Como o conceito aqui nos diz, ao contrário da metáfora, né, a ideia comparativa. Nesse caso, são utilizados os conectivos de comparação, né, como, assim, tal qual. Olha o exemplo. Seus olhos são como jaboticabas. Né? Seus olhos são tal qual. Seus olhos são assim. Então, sempre que o elemento comparativo aparecer, né, essa construção ela será classificada dentro do plano das figuras de linguagem como uma comparação, certo? Olha abaixo mais um exemplo em tirinha. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Dá para perceber que a personagem ali, né, quando utilizou uma comparação mais subjetiva, né, com uma carga expressiva maior, o personagem que supostamente é namorado ou marido, enfim, não sei, não conseguiu entender, né? Quando ela foi a uma comparação mais prática, né, sobre algo que envolvia ali o universo dele, o universo masculino, né, tal, que é o de automóvel, de carro, motor, ele matou a charada ali, certo? Mas seja no primeiro balãozinho da fala da personagem, né? O amor é como uma flor, ou no segundo, o amor é como o motor do carro, nós percebemos que, diferente da metáfora, aqui nós temos a figura comparativa ali, o como, nas duas, nas situações. Sendo assim, comparação. Vamos à próxima. Metonímia. Metonímia é muito interessante, gente. Existe uma quantidade grande de metonímias, não é? E nós utilizamos muito as metonímias. Diga-se de passagem, nós utilizamos muito as figuras de linguagem no nosso dia a dia. Né? Nós não temos essa percepção da classificação, porque nós não nos debruçamos necessariamente para que o tempo inteiro a gente perceba essas questões. Né? Ou sim, a pessoa, o estudante, o curioso, aquele que, né, gosta de ler, gosta de adquirir conhecimento sobre as questões que envolvem a linguagem, né, utiliza as figuras sabendo, né, quais são no ato da fala ou da escrita. Tá? E a metonímia é uma dessas figuras, que é bastante utilizada por nós. Né? A metáfora também, né? Bem como a comparação. Mas a metonímia, por ser, né, por ter muitos tipos, né, de possibilidades de construção, ela é muito presente no nosso dia a dia, nossas falas, né, e construções, tá, da linguagem que nós utilizamos comumente. Olha o conceito, é a transposição de significados considerando
parte pelo todo, autor pela obra e várias outras perspectivas, não é? Então, quando é que a metonímia surge? Quando eu faço uma substituição de situações que possuem uma relação. Eu lembro de uma coisa a partir de outra, né? E esse lembrar de uma coisa a partir de outra pode ser a marca pelo produto, por exemplo, o autor pela obra, como nós temos aqui, ó, no exemplo, costumava ler Shakespeare. Na verdade, nós não lemos o Shakespeare, ou adoro ler Machado de Assis. Né? Nós não lemos Machado de Assis, nós lemos as obras do Machado de Assis, nós lemos as obras do Shakespeare. Não é isso? Então, sempre que eu faço essa substituição, eu tenho uma metonímia sendo trabalhada. Nesse caso do exemplo, eu tenho o autor pela obra. No quadrinho, na tirinha do Chico Bento aqui, é muito interessante, né, que ele usa metonímia para construir o humor, né, a anedota aqui na tirinha. Ó. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? Meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Percebemos que o Chico Bento deu uma resposta muito sagaz, né, para acabar com o papo necessariamente. Né? E o coleguinha dele ali estava querendo inflar o ego, a parte das posses do pai, e o amiguinho dele, o coleguinha dele, diz: meu pai tem 800 cabeças de gado. 800 cabeças de gado é uma metonímia. Por quê? Porque quando ele falou meu pai tem 800 cabeças de gado, ele está substituindo coisas que possuem relação. A parte, que é a cabeça, pelo todo, que é o gado. Não é? O boi inteiro. Certo? Então, essa é uma metonímia que nós vamos classificar como o conceito lá diz, ó, parte pelo todo. Certo? Aí eu dispensei aqui para vocês mais alguns tipos. Autor pela obra, como já mostrei há pouco, né? Gosto de ler Machado de Assis, né? Gosto de ler as obras ou a obra literária de Machado de Assis. Um instrumento pela pessoa que utiliza. Os microfones foram atrás dos jogadores. Os repórteres foram atrás dos jogadores empunhando os microfones. Né? Mas aí eu tenho o instrumento de trabalho do repórter, como, né, algo a substituir o repórter. Tá? Então, metonímia. Parte pelo todo. Já vimos lá na tirinha, né, no humor lá, várias pernas passavam apressadamente. Né? Várias pessoas passavam apressadamente. Então, eu tenho a parte pelo todo. Né? Eu comprei um teto para a minha família. Parte pelo todo. Não comprei o teto, comprei a casa inteira, mas a metonímia surge a partir, né, dessa relação. Marca pelo produto. Como eu falei, a metonímia a gente usa, né, constantemente. Então, ó, minha filha adora Danone. Na verdade, o que a pessoa quis dizer, né, quando ela criou essa metonímia foi: minha filha adora o iogurte que é da marca Danone. Danone não é o produto, Danone é a marca. Né, e nós fazemos isso constantemente. Né? Eu posso citar várias situações, como por exemplo, vamos comprar cotonete. Cotonete é uma marca, não é o produto. Eu comprei um Nescafé. Quando eu comprei um café solúvel que era de uma outra marca, que não era Nescafé. Então, nós podemos fazer essa substituição ligada a lugares também. Né? O nome de fantasia pelo nome real do estabelecimento, por exemplo. Quando nós vamos ao supermercado, né? O que nós temos aqui é um dos mais conhecidos. Né? Vou ao G Barbosa. Então eu estou fazendo uma substituição e essa substituição ela também é, né, condicionada como uma metonímia, certo? Então, trocando em miúdos, metonímia. Eu
Substituo situações, né, que possuem uma relação. Essa relação pode ser de parte pelo todo, pode ser de autor pela obra, tá? Pode ser de continente pelo conteúdo, né? Ou de conteúdo pelo continente, né? Como, por exemplo, comi 3 pratos no almoço. Na verdade, eu não comi 3 pratos, né? O continente, aquilo que é usado para colocar o conteúdo, que é a comida, certo? Então aí eu tenho uma metonímia, tá? Essa metonímia eu vou classificar dessa forma, né? O continente pelo conteúdo. Bebi 3 copos de uma vez só, a mesma coisa, tá ok? Seguindo, nós chegamos na antítese. Bem tranquilo estabelecer relação com essa figura. Ela consiste no uso de termos que são contrários, que são opostos. Toda vez que eu utilizo termos contrários, né, dentro das minhas construções, eu estou aí trabalhando essa questão de antítese. Quando nós estamos estudando semântica, que é uma outra situação que relaciona-se ao significado das palavras, nós estudamos um termo que é chamado de antônimos. Os antônimos, né, que são palavras também de ordem contrária. Então, basicamente, a antítese ela tem essa função. Né? Ela é um antônimo. Só que aí, quando eu vou classificar dentro dessa perspectiva das figuras, eu classifico como antítese. Então, olha lá o exemplo. Toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Então eu tenho guerra e paz. São 2 termos contrários. Né? Então, dia e noite, claro e escuro, amor e ódio. Toda vez que nós nos deparamos com esses 2 elementos, com elementos de ordem contrária, não apenas 2, né? Eu posso ter mais de 2, enfim. Nós estamos aí trabalhando o critério da antítese. Vamos ver nessa tirinha aqui o que é que nós temos. Sabe, Adão? Tipo, precisa tudo, perdão, né? Tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem que haver um negativo. Para existir o um, tem que existir o menos um. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem a Yoko? Aí é o Adão que responde, né? Que responde não, que complementa, né? Metaforicamente é um diálogo aqui entre o criador e a criatura, né? E aí nós temos ele indicando vários pontos que são pontos em antítese, né? O contraponto que ele fala, né? O contraponto, ponto contrário aí, né? Positivo, negativo, um menos um, bem e mal, né? Paz e guerra, que nós já vimos no outro ali, no outro exemplo, né? Da frase. E aqui abaixo, John sem a Yoko, né? É uma brincadeira com o John Lennon, né? Não sei se vocês conhecem, um artista que foi ligado aos Beatles, uma das grandes bandas do rock mundial, né? Talvez para muitos a maior banda, né? A banda que revoluciona a música. E depois o John Lennon conhece uma mulher chamada Yoko Ono, e essa mulher passa a ser a esposa de John Lennon. O John Lennon sai dos Beatles e constrói uma carreira solo, e essa Yoko Ono, perdão, agora esposa de John Lennon, né? Ela também é artista, só que ela é artista plástica, e eles dois criam uma carreira juntos também. E aí tem essa ideia aqui da figurinha aqui, né? Que o que seria do John sem a Yoko, para brincar com a ideia de que, né, existiria ali um critério, uma condição de oposição, né, de contrário entre John e Yoko,
mas que era necessária para existir. Segundo muitos, a Yoko Ono foi responsável pela saída do John dos Beatles. Mas isso é uma outra história, isso aí é só para constar. Tá? O importante é entender que antítese é o uso de termos contrários. Ok? Sempre que isso aparece, nós temos que identificar, classificar como antítese. A próxima figura é o paradoxo, que também vai trabalhar essas questões de oposição. A confusão, às vezes, que surge, né, entre paradoxo e antítese é grande. Né, porque as duas figuras, elas, como eu citei há pouco, elas vão trabalhar esse plano da oposição. Só que aqui não temos só termos ou expressões utilizadas dentro de uma oração, né? Termos opostos. Nós temos também ideias opostas, né? Um mesmo referente, um mesmo referencial ali, né? E a partir dele nós temos duas ideias opostas sendo utilizadas para esse mesmo referente. Como assim? Olha aqui o que o conceito traz. Representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos, né? Como é o caso da antítese. Então, quando eu apenas utilizo os termos, né? O claro e o escuro, ou o dia e a noite, ou o bem e o mal, eu estou trabalhando a antítese. Mas quando esse elemento de oposição também está na ideia construída ali, dentro da frase, dentro da oração, dentro do verso, enfim, onde eu utilizar, eu terei uma condição paradoxal. Veja um exemplo. Estou cego de amor e vejo quanto isso é bom. Percebam que aqui, nesse exemplo, eu não tenho apenas o uso de duas palavras opostas, né? Cego e vejo. Essas duas palavras, elas estão contidas também em suas ideias opostas. Elas trazem as suas ideias opostas para dentro da mesma construção, dentro do mesmo referente, que é o que? O amor. Então, olha o que acontece. Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. É uma possibilidade que é absurda. A gente pode até utilizar essa ideia. Tá? O paradoxo tenta colocar para uma mesma condição ideias absurdas, ideias que não existe condição de estarem unidas ali dentro de uma construção. Né? O slide até traz aqui. Ó, como é possível alguém estar cego e ver? Né? Objetivamente falando, quando você é cego, você não vê. Não é isso? Aí eu posso ir a várias perspectivas. Né? Este silêncio que me ensurdece. Né? O outro exemplo. O silêncio não pode ensurdecer. Né? Porque o silêncio é a ausência total de som. Então, o que acontece? Eu tenho ideias opostas aqui, tá? Mas não é apenas um uso dos termos, há uma ideia relacionada, né, nessa oposição. Então, eu vou classificar isso como paradoxo. E um dos versos, né, de um soneto do poeta português Luís Vaz de Camões é um contentamento descontente. Né? O contentamento não tem como ser descontente. Se objetivamente o contentamento é a ordem, é a previsão, é a condição daquele que está contente, daquele que está feliz. Tá? Para fechar, por enquanto, nós temos aqui mais uma tirinha para trabalhar. Olha aí. O que é melhor? Fazer a coisa certa da maneira errada ou fazer a coisa errada da maneira certa? Percebam que no segundo e no terceiro quadrinho, né, eu tenho elementos paradoxais aí. Né? Fazer a coisa certa da maneira errada é absurdo isso, é uma ideia absurda, são ideias opostas, né? Mas está aí no paradoxo, tá? Não na antítese.
ok? E a segunda situação aqui no último quadrinho, né, que é até a mesma, só muda a posição dos elementos, ou fazer a coisa errada da maneira certa. Mais uma vez, né, eu tenho situações em ideia, tá, que são opostas. Porque se eu quisesse utilizar esses dois termos em uma antítese, por exemplo, apenas, né, eu poderia dizer que o mundo está repleto de pessoas certas e erradas, ou o mundo está repleto de atitudes certas e erradas. Percebo que eu só utilizei os termos, né, certo e errado. Eu não uni, eu não tentei colocar esses dois termos dentro, né, de um mesmo referente ali. Nesse caso aqui, o referente seria como fazer as coisas, né, fazer, tá? Então aqui, né, essa oposição de ideias eu vou chamar de paradoxo, beleza? Galerinha, terminamos por hoje. Valeu, bons estudos, né? Com o avatarzinho aqui tá dizendo até logo, certo? As figuras de linguagem, para vocês que brevemente farão o Enem, é um conteúdo muito importante, certo? Porque as figuras de linguagem estão em todos os lugares, né? Em muitas situações aqui nós vimos uma quantidade de tirinhas, né, que trazem as figuras de linguagem, mas a figura de linguagem, as figuras de linguagem estão nos poemas, está na publicidade, certo? Então é um campo vasto, tá? E é um dos conteúdos que mais caem no Enem, certo? Então entender, né, não só das figuras em si, mas dos critérios que levam ao sentido figurado e ao sentido, né, real das palavras, conotação e denotação também, é algo que merece uma atenção legal, beleza? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui.